Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor já está aqui. Obrigado porque sua presença ela pode ser sentida, ela é palpável. Obrigado, Senhor Deus, por nos ter visitado, Senhor, essa noite, por o Senhor estar aqui conosco, Senhor. A tua palavra, ela se discerne espiritualmente e nós precisamos do teu Espírito, Senhor Deus, para que isso ocorra agora em nós. Então que isso possa ser no meu coração, possa ser no coração do meu irmão, possa ser assim no coração da minha irmã. Que possamos, Senhor Jesus, discernir a tua voz, ouvir a tua voz, Pai. Ser sensíveis, Senhor Deus, à tua voz. E Deus, termos o nosso coração como terra fértil, Senhor, recebendo essa semente, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos frutificá-la, Senhor. Queremos, Senhor Deus, produzir frutos baseados, Senhor Deus, naquilo que iremos ouvir hoje da sua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Galera, na palavra está escrito que Jesus, ele há muito tempo, na história dos séculos de séculos, tal, da eternidade passada, inclusive, que Jesus era considerado um mistério. E a palavra disse que ele, além de ser mistério, um segredo, ele esteve fechado, esse segredo, ninguém sabia sobre ele, por séculos e séculos, por gerações em gerações. Isso a gente vê desde lá, de todos os rituais dos judeus, matando animais, matando cordeiros, enfim, para oferecer em troca de um pecado que ele havia cometido, o judeu havia cometido. Tudo isso era reflexo daquilo que um dia seria feito com o Filho de Deus, com o próprio Deus, Jesus Cristo. Então, por muito tempo, por eras e gerações, diz a palavra, esse mistério ele esteve oculto, né? E que agora, né, quando Jesus veio à Terra, ele então foi revelado. E a gente pôde conhecer de fato o amor de Deus por nós, o tamanho do amor de Deus por nós, o tamanho da salvação que Deus proveu para mim e para você. Só que essa situação, embora ela tenha sido revelada, né, há pelo menos aí 2000 e poucos anos, né, quando Jesus veio à Terra e se revelou como um Deus encarnado que veio para nos salvar, embora já tenha sido revelada, a palavra de Deus diz também que as pessoas estão com seus entendimentos totalmente cegados pelo Deus desse século. E o Deus desse século, né, a palavra Deus desse século, esse termo, é utilizado pelo diabo. O diabo tem cegado os entendimentos das pessoas. Eu tenho certeza que se houvesse umas 10 pessoas que estivessem passando aqui na rua e decidissem entrar aqui no Salão dos Sims, né, bem na hora que a gente estava cantando essa música Ele Me Ama, e alguns adolescentes com os olhos levantados, entregues e falando que Ele me ama, a pessoa talvez, se não tivesse sensível e não fosse tocada ali pelo amor de Deus também pela vida dela, se tivesse entrado aqui de uma maneira incrédula, ela olharia para vocês e falaria, gente, que bando de louco, né? Que coisa que é essa de Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, que Ele, né? Como assim Ele me ama? Não é estranho? Eles veem dessa forma, eles veriam dessa forma, por quê? Porque os seus entendimentos estão cegados pelo diabo. Eles não conseguem enxergar, não conseguem entender o amor de Deus, não conseguem entender que o próprio Deus ele veio encarnado na terra e que morreu por ele, né? E que ele pode ter uma vida totalmente nova. Não foi assim um dia com você, né? Você estava perdido também, como eu estava um dia, nos nossos pecados, nas nossas maneiras de viver, né? Estávamos dessa forma e um dia, pela misericórdia de Deus, Deus fez com que a gente conseguisse enxergar, saísse de nós essa venda e a gente conseguiu enxergar o amor de Deus por nós. E a palavra de Deus diz que essa missão, esse desvendar desse mistério, ele pode ser feito por mim e por você. Aliás, a palavra de Deus diz que somente eu e você, os homens, podem falar sobre essa salvação com outros homens, com outras mulheres.
Não foi dado aos anjos, por exemplo, que vivem lá com Deus dia e noite, cantando para Ele, conhecendo muito mais a Deus do que, por exemplo, a nós, que conhecemos a Deus, vamos prosseguindo conhecer a Deus a cada dia, conhecem há muito mais tempo. Não foi dado a eles o direito de vir até a terra e anunciar para nós a salvação de Jesus. Deus deu essa ordenança, foi a nós, para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Para nós irmos e tirarmos a venda dos olhos das pessoas e falarem: escuta, olha aqui, existe um Deus, e esse Deus te ama, e esse Deus deu a vida dele por você, e esse Deus não quer que você vá para o inferno, esse Deus quer que você vá morar com ele, que você vá para o céu. Deus deu a mim e a você essa condição. E a gente precisa utilizar isso. Nós precisamos nos despertar para esse tipo de situação. E essa situação se agrava, quando a gente pode identificar que pessoas cegas também a gente encontra dentro de casa. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, um irmão, uma irmã, uma tia, um primo. Pessoas que, pela justiça de Deus, assim como está sobre a nossa vida a justiça de Deus, na vida deles também, se eles não conhecerem a Jesus, se essa venda não sair dos olhos deles, num dia que eles partirem, eles vão para o inferno. Eles não vão para o mesmo lugar que você. Essa é a situação. O mundo diz que existem vários caminhos que nos levam até Deus. Que o que importa é você fazer boas obras, o que importa é você ser bom com as pessoas, que isso agrada a Deus e isso vai te levar para o céu. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que as obras dos homens, as boas obras, não servem para nada, né? É trapo de imundícia, é pano sujo. Isso que Deus diz com relação às boas obras. Pano sujo. Imagine você pegar um pano agora e passar nesse chão aqui dos Chins, depois da gente ter comido bolo de chocolate, enfim. Depois de, noites anteriores passarem aqui umas tanajuras e tal. Você vai pegar esse pano e vai ver, olha, é isso que Deus acha que as nossas boas obras não servem para nada, né? É claro que a gente tem que andar nelas porque hoje nós somos salvos, mas as boas obras para a salvação não adianta nada. O único caminho que nos leva até Deus, diz a palavra, é através de Jesus Cristo. E as pessoas precisam entender, as pessoas precisam ter essas vendas retiradas dos seus olhos. Só que a palavra de Deus diz também que não é por força nem por violência. Esse retirar das vendas dos olhos, ela é feito de maneira espiritual, é pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor agindo através do quê? Da palavra de Deus, da palavra sendo pregada. É através dessa forma que essa venda ela é retirada dos olhos das pessoas e as pessoas começam a enxergar aquilo que você enxerga, aquilo que eu enxergo, e pode um dia estar aqui, ele me ama, ele me ama, ele me ama, e não achar que você está doido, né? Ser um doido como você, né? Pelo amor e por Jesus. Essa é a nossa missão, de pregar esse evangelho. Até tem uma palavra que muita gente repete, e eu particularmente acho que não tem nada a ver, que alguém, não sei quem disse, que você tem que pregar o evangelho, né? E se possível, e se necessário for, usar as palavras, né? Na verdade, eu quero dizer um outro jeito. Você tem que viver o evangelho e sempre falar a palavra, né? A palavra de Deus diz que é pela pregação da palavra que as pessoas conseguem ouvir, conseguem discernir e são libertas. Eu queria que você abrisse um versículo em Romanos 10, 14. Olha a situação que Paulo coloca, as perguntas que Paulo coloca para mim e para você com relação a essa situação da nossa necessidade de falar de Jesus. 10, 14 diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas aí no mundo poderão invocar, poderão falar aqui, ele me ama, se não creram nele? Continuando. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que eles vão ter condição de conhecer sobre Jesus, sobre esse único caminho que nos leva até Deus, se eles não ouviram sobre isso, se eles não sabem sobre isso?
E como que eles vão conseguir ouvir, diz a palavra, e como ouvirão se não há quem pregue? Olha que sério. Então, enquanto eu e vocês, né, estamos aqui reunidos, louvando ao Senhor, enfim, como as pessoas aí no mundo vão poder ouvir, vão poder crer, se não há ninguém para ir lá e falar? Não tem jeito. Não vai vir nenhum anjo bater lá na porta do cara: olha, eu vim aqui conversar com você porque Deus falou que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Deus não deu isso a anjos, novamente eu digo, Deus deu isso a você. E se você não fizer sua parte, se nós não fizermos a nossa parte, se eu não fizer a minha parte, a gente vai ver vários olhinhos cruzando os nossos, quando a gente estiver lá diante do juízo final, e eu parado, né? E aquela pessoa andando, caminhando para um lado que eu não gostaria que ela fosse andar. Quantos amigos que eu tenho que não conhecem a Jesus, quantas pessoas que passaram por minha vida, quanta gente na minha família, que Paulo, por exemplo, diz para mim e para você, como é que eles vão crer se não há quem pregue, e como eles vão ouvir, né? Na verdade, como eles vão ouvir se não há quem pregue para eles, se não fale para eles. Então é extremamente importante você ter isso em mente. Você está, aonde você está colocado, quer seja na escola onde você está colocado, na família onde você está plantado, no bairro onde você está, naquele curso que você faz, enfim, tudo isso é importante. Mas o que está mais importante nisso tudo são as pessoas que estão à sua volta. E você pode ter certeza absoluta, né? Eu não tenho medo nenhum de falar. Você é a pessoa que Deus escolheu para falar com todas essas pessoas que você lembrou agora, que fazem curso com você, que estudam na mesma escola, que estudam na mesma classe. A oportunidade delas é você. Pode ser que daqui a um mês, se você decidir se calar, essa pessoa ela parta, vá para uma outra esfera da vida. E depois que você for para esse outro local também, você não vá para o mesmo local que ela. Você vai para outro caminho. Você vai para o céu e você vê ela caminhando lá para o inferno. E coisas assim são normais. A gente vê na Bíblia lá, a questão lá do rico e de Lázaro, né? Eram pessoas que se conheciam, e o rico lá vendo Lázaro lá no céu. Puxa, né? Olha aqui, né? Caminhos totalmente opostos. E isso pode acontecer novamente com a nossa família. E às vezes a gente é tão omisso em casa, né? A gente dá mau testemunho em casa. Às vezes um pai ou a mãe não é cristão, e a gente, em vez de dar um bom testemunho lá, além de falar sobre Jesus e dar um bom testemunho, a gente dá um mau testemunho. E a gente precisa mudar isto. Mudar nossas atitudes e começar a falar. Começar a ser um agente de mudança nessa geração. Não adianta a gente vir aqui também nos teens, levantar a mão: olha, eu quero mudar essa geração, usa-me e tal. E na oportunidade de fazer isso, você ficar omisso. Vamos fazer mudança? Vamos ir? Amém? Amém.